Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricardo, tudo jóia? Vamos para mais uma aula de teatro e hoje nós vamos falar sobre expressando o modo de viver e de conviver. Nós estamos aqui. Essa aula o professor preparou para o terceiro e quarto ano e aqui eu coloquei o objetivo dessa aula. Vamos seguindo? Tem bastante coisa nessa aula, hein, crianças? Tem aqui os vídeos, o corpo, o gesto, voz, interpretação que se usa no teatro. Olha quanta coisa boa a gente trabalha no teatro. E hoje nós vamos falar sobre esse tema maravilhoso que é expressando um modo de viver e de conviver. E nós vamos falar do teatro do grupo As Meninas do Conto. Olha, As Meninas do Conto, certo? Que existe músicas, pinturas, movimentos, dançado, encenações, entre outras coisas que podem revelar lugares diversos, uma cidade barulhenta, um campo cheio de flores, um lugar macio e aconchegante através da música, né? Neste capítulo, nós vamos conhecer o trabalho de um grupo de contadoras de histórias que criou um espetáculo que nos revela um lugar onde é possível sentir o cheiro do mato e ouvir o canto dos pássaros. Que bacana, hein? E para iniciar essa aula, vou fazer algumas perguntas para vocês. Você costuma ouvir histórias? Quem as conta? A professora da escola? Ah, o pai, a mãe? Quem conta uma história? O avô, a avó? A diferença entre ouvir e ler histórias, qual é a diferença? Né? Quando você pega um livro, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, da Rapunzel, e lê o livro, e quando alguém conta essa história para você. E de contar histórias, você gosta? Você já conhece algumas histórias? Você gosta de contar essas histórias? Você conhece alguma história que seja contada em sua família há muitas gerações? Que história é essa? Por exemplo, né? O avô, a mãe, o pai, muitas vezes gosta de contar uma história para vocês. Então, como que é essa história? Por exemplo, aqui nas Meninas do Conto, tem a cena do espetáculo Caminho da Roça, aqui, ó, do grupo As Meninas do Conto, lá no Teatro Alfa, em São Paulo. Essa foto é de 2016, certo? Olha aqui. E quando a gente está contando uma história, o grupo As Meninas do Conto criou um espetáculo chamado Caminho da Roça. Uma roça, por exemplo, entre essas fotos aqui, qual que é que remete o caminho da roça? Ah, essa daqui e essa daqui, né? Um lugar assim onde tem muito verde, não tem o barulho da cidade urbana, não tem aquela movimentação, não tem muitos prédios, casas construídas uma do lado da outra, né? Tem muito campo, tem rios, tem matas, tem árvores, tem plantações, isso mesmo. Então essas duas fotos representam o caminho da roça. Quem nunca foi para uma chácara, para uma fazenda, ou para um parque, até para um bosque, né? Para poder estar próximo da natureza. Vamos seguindo aqui, crianças, que nós temos muita coisa. Olha aqui, o caminho da roça conta a história das personagens Maricota e Durvalina, que depois de se encontrarem uma viola encantada, começa uma viagem cheia de aventuras para devolvê-la à sua legítima dona. O caminho a ser percorrido pelas personagens tem perigos e desafios, já que a ronda por ela a mula sem cabeça. Você já ouviu falar na mula sem cabeça, por exemplo, né? Vamos pensar, quem que já ouviu falar da mula sem cabeça? Eu já ouvi quando eu era criança, nossa, eu ouvia falar muito da mula sem cabeça, do Saci Pererê, ai, dava tanto medo. Vamos seguindo aqui?
Olha que legal as histórias. Seguindo aqui, nós temos ainda fotos, né, do espetáculo O Caminho da Roça, aqui, ó, com o grupo As Meninas do Conto. Aqui elas pararam, né? Uma tá lá colocando roupa no varal, a outra tá comendo um delicioso milho, sentindo o cheiro do milho, e isso tudo feito ao vivo. Olha que bacana, né? Aqui nós temos a obra que elas utilizam, né? Um elemento muito importante do espetáculo Caminho da Roça é a viola, tá? A viola é um instrumento de cordas parecido com um violão. Observe a imagem de um violão e de uma viola. Que diferença você percebe entre esses instrumentos musicais? Tá? Então aqui nós temos, olha aqui, ó, nós temos o violão e aqui nós temos a viola. Olha, são quase idênticos, né? Muito parecido, que é a viola caipira e o violão. Muito interessante. Vamos seguir aqui? Inclusive aqui tem um quadro do Almeida Júnior, né? Que tem um violeiro, né? Ele tá com uma viola na mão, chamado O Violeiro. Esse é um quadro do Almeida Júnior. Olha quantos lugares, né, a gente pode encontrar também a viola. Vamos seguindo? A gente viu agora As Meninas do Conto. E por que contar uma história? Por que você acha que se deve contar uma história? Contar histórias é uma prática muito antiga e surgiu da necessidade que os seres humanos têm de se expressar. Você sabia que mesmo antes da escrita ser inventada, as pessoas tinham o costume de contar histórias? Por isso, dizemos que essa foi uma das primeiras formas encontradas para perpetuar as narrativas e os ensinamentos. A contação de história não faz parte da cultura de um só povo. Ela é uma das tradições mais importantes de vários povos do mundo. Diversas maneiras de contar histórias surgiram ao longo do tempo em diferentes lugares. Por exemplo, aqui ó, nós temos, né, uma contação de histórias de crianças aqui, ó. Aqui, ó, crianças acompanhando a contação de histórias durante a 6ª edição do Encontros Itinerantes das Artes da Palavra e da Linguagem, em Brazzaville, no Congo. Olha que legal. Ele tá contando a história, tá todo mundo dentro do rio. Que bacana, né? E ele pode usar o próprio rio como elemento da história, né? E ali as pessoas também terem essa sensação de que se a história passa no rio, elas estão no rio. Muito bom mesmo. Olha outra aqui, uma mulher refugiada, aqui ó. Mulher refugiada conta história para crianças durante o evento do Dia Mundial do Refugiado, em Damasco, na Síria, isso em 2016. Outro lugar diferente, né? Aqui nós temos uma outra foto. Aqui, ó, indígena Guarani conta história para crianças da aldeia Pindote, Paraquerá, em Paraqueraçu, né? Paraqueraçu, isso exatamente. Em São Paulo, em 2010. Vamos seguindo aqui. E aqui nós temos uma outra contação de história, ó. Opa, vamos voltar lá. Nós estamos aqui, ó. Vamos voltar lá onde nós estamos. Aqui. Olha aqui, ó. Outra contação de história. Kamishibai, né? O tradicional teatro japonês de pinturas em papel, em Kyoto, no Japão. Olha lá. Também uma outra forma,
né, usando elementos da tecnologia aí, né, para falar para contar uma história. Olha que bacana, né? Quantas coisas a gente pode aprender através das histórias. E aqui voltando nas Meninas do Conto, né? São outros trabalhos delas, né? Outros trabalhos do grupo As Meninas do Conto. Além do Caminho da Roça, a princesa Gia, As Velhas Fiandeiras, Três Velhas, né? São outros espetáculos dessa companhia de teatro, tá? Olha aqui, ó, mais espetáculo deles. Bruxas, Bruxas e Mais Bruxas, também um outro espetáculo dessa companhia As Meninas dos Contos, do Conto, né? Aqui, ó, a cena do espetáculo Bruxas e Mais Bruxas, do grupo As Meninas do Conto. Isso foi feito em 2012. Olha elas aqui, né? As integrantes do grupo. Todas elas aqui, ó. Que bacana, né? Como que o teatro une as pessoas, né? Ele tem esse poder de unir, né? De trabalhar em grupo. O teatro é uma arte, uma profissão que você tem que trabalhar em grupo, tá? E aqui nós temos mais sobre essa história. Depois que nós saímos de contar a história para quê? Nós temos aqui sobre a questão de falar, de contar histórias, que é muito bacana a gente falar sobre isso, ampliando aqui o repertório cultural, né? Depois a gente vê outros trabalhos das Meninas dos Contos. Tem aqui a parte onde vai ampliando o repertório cultural, que eu adoro, que são os contadores africanos, né? Contadores de histórias africanos. Olha aqui onde eles, continente africano aqui, né? Onde está justamente aqui em vermelho, ó, tá? Então aí nesse continente tem os contadores africanos. Eles estão aqui, ó. Opa. Vamos fazer um círculo. Ampliando o repertório cultural, contadores africanos. Então nós já vimos onde fica a África, né? E como você deve ter estudado lá em geografia, a África é o segundo continente mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão de pessoas distribuídas em mais de 50 países. Muitos povos africanos mantêm vivas sua identidade e suas tradições culturais por meio da narração de histórias. Em vários países da África Ocidental, como Burkina Faso, Níger, existem narradores, contadores e músicos que são responsáveis pela transmissão oral das tradições de seu povo. Os griotes e os griotes, como são chamados, esses guardiões da cultura, são homens e mulheres considerados mestres na arte das palavras e detentores das memórias de seu povo. Aqui tem uma foto deles sentados aqui, contando uma história aqui, ó. Esses são os griotes, né? Eles contam histórias ao som do nigone, que é um instrumento musical parecido com uma guitarra, né? Mas com 4 cordas. Então, é um instrumento que tem 4 cordas e eles vão contando uma história, utilizando esse instrumento musical para narrar essas histórias. Vamos para cá. Olha aqui, ó. Vamos saber por que, né,
um griote e uma griote são pessoas nascidas em famílias de griotes e costumam se casar com pessoas do mesmo grupo. Quando esses guardiões morrem, tem o corpo sepultado dentro do tronco de uma gigantesca baobá, árvore típica do continente africano. A ideia é que suas histórias e canções continuem brotando como os galhos da árvore. Olha que lindo, né? Então eles são enterrados, né, dentro do tronco do baobá. E aqui tem uns instrumentos musicais que fazem parte dessa história, tá? Olha aqui, ó. Então aqui tem os instrumentos musicais que fazem parte dessas histórias. Para contar histórias, os griotes e griotes utilizam instrumentos musicais como o balafon, as harpas, os djambes, todas características da sua cultura. Olha o balafon aqui, ó. Esse é o balafon. É um instrumento feito de quê? De madeira, que ele é parecido com o xilofone, que é um instrumento da tradição europeia, tocado numa orquestra. Cada uma das barras da madeira produz uma nota específica quando repercutida, né? Djembe, aqui, djembe. Que são tambores feitos de uma única peça de madeira e coberta com pele de animal, tá? É na parte a ser percutida, onde você vai fazer o som, né? Vai bater para fazer o som. E tem a harpa, que é a harpa aqui, ó, do povo Mangbetu, né? Que é habitante da República Democrática do Congo. Além de ser um instrumento musical, costuma ser esculpida ornamentalmente, né? E pode-se notar a representação de um rosto humano na extremidade do braço da harpa nessa imagem, que é aqui, ó, né? Lá em cima. Certo? Aqui o rosto humano, ó. Eu até ampliei para ver se eu não tinha colocado errado. Tá aqui. Olha que legal, né? Essas histórias, como que é importante contar histórias, né? Como é importante falar de histórias e que a história ela faz parte da tradição de um povo. E em cada lugar, como nós vimos aqui, eu achei muito interessante, além das meninas do conto, né? A gente verificar aqui para que contar histórias, né? E ver em cada país, em cada lugar, eles usam lugares diferentes, roupas diferentes, são lugares diferentes, né? São raças diferentes. Eles usam o que eles têm ali, né, para contar essa história, né? E isso é bacana. Cada um utiliza aquilo que tem para contar a história, mas não deixa de contar essas histórias, porque essas histórias são importantíssimas, né, para nós seres humanos sabermos de nossas raízes, né? E quantas histórias elas são interessantes quando elas são bem narradas, né? Então aqui nessa parte nós vimos essas diferenças, né, de povos, de lugares, né, que cultuam a contação de histórias, certo? Agora nós vamos para a nossa atividade. E a nossa atividade é justamente aqui, ó. Estamos aqui agora. Agora você vai escolher uma história. Pode ser uma que você já conheça, tá?
Então você vai escolher uma história, pode ser qualquer uma que você conheça, pode ser histórias que você ouviu na sala de aula, que a professora contou para você, ou que você foi lá e pegou um livro infantil, tá? Então agora você vai contar essa história em áudio. Você pode pegar o áudio e ir contando, né? Você pode pegar o áudio do celular, liga lá em áudio, e aí vai contando a história do seu jeito, tá? Ou você pode também colocar o celular assim e gravar você contando essa história. Você pode usar objetos, você pode usar sons. Se você tocar algum instrumento musical, pode também usar um instrumento musical para acompanhar a sua narrativa, a sua contação de história, tá bom? Depois que você contar essa história, pode ser uma história curta, ou uma parte da história, não precisa ser a história toda. Você pode também ir lendo a história também, você pode ler a história e ir contando ela, né? Se for em áudio, pode também colocar assim, pé da câmera a história e ir contando também, tá certo? Se você não lembrar da história de aqui, ó, na sua imaginação, você pode pegar e ler o livro, tá? Contando essa história. Pode usar objetos, pode fazer algum tipo de som, tá certo? Depois que você contar essa história, você vai enviar essa história para o WhatsApp ou para o Classroom, para esse professor aqui, ó. Tá bom? Então, boa aula para vocês, uma boa contação de história, porque contar história é maravilhoso e é muito importante para vocês nessa fase. Tá joia? Vamos terminar a nossa aula com música. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Yawo yami ayikholana, uso wami awukholana. Ilondoloze, zuhambe nami. Yawo yami ayikholana, uso wami awukholana. Ilondoloze, Shira